Oi, pessoal! Hoje eu quero comentar o relato de um vídeo que viralizou na internet com a postura do apresentador Manuel Soares junto com o filho dele, o Ezequiel, que tem transtorno do espectro autista. Ele mostra ali como lidar com as crises, com o momento de regulação emocional do filho dele. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se youtube.com/@mãeoficial e acione o sininho para receber as notificações. Bem, gente, eu passei a seguir o Manuel Soares, que foi apresentador do programa Encontro com Patrícia Poeta, recentemente na Globo, né? Ele saiu tem poucos meses. E eu não seguia o Manuel, né? Eu passei a seguir depois da demissão dele na TV Globo. E aí apareceu no meu feed uma imagem que me chamou muito a atenção e também me emocionou, do tratamento dele com o seu filho Ezequiel, que é autista, né? Que tem o transtorno do espectro autista. Ele mostra ali como lidar com as crises, né? O momento de regulação emocional com o filho dele. Vamos lá. Como é que a gente faz para que uma criança autista com crise de regulação, que quis ficar deitada no chão, se levante? Primeiro que não é gritando pedindo para ela se levantar. Isso só vai deixá-la mais tensa. Se a gente quer distensionar, a gente tem que brincar. Eu, nesse momento, optei pela brincadeira da ponte. Brincadeira para criança, gente, é coisa séria. No caso da criança autista, então, é mais sério ainda. Conforme eu fui vendo que começou a brotar uns pequenos sorrisos, umas risadinhas de fundo, eu fui vendo que a atenção dele não estava mais tensa, que ele já estava mais meu amigo e que o chão era importante para ele. Vem cá, se o chão é importante para ele, eu vou ficar no chão. Aí eu chamei ele para ficar do meu lado, para sentar comigo, e comecei a contar para ele como é que eu estava me sentindo. Puxei ele mais para perto, mas continuei brincando. Tem que brincar, gente. A brincadeira é a linguagem que o autista mais gosta. Aí você traz, abraça, pede um beijo. Aos poucos você vai ver que ele, do jeitinho dele, vai pedindo desculpa. E aí tudo se acalma. É assim que a gente cuida deles. Para quem não sabe, tá me seguindo a partir de agora, né, e se inscreveu no meu canal hoje, eu criei esse canal de comunicação com vocês porque o meu filho está passando por um processo de investigação. Ele tem 2 anos e 5 meses, ele nasceu com uma dilatação no cérebro. Essa dilatação, a gente não sabe o motivo, né, que provocou essa má formação cerebral, mas o que a gente tem até aqui é um atraso no desenvolvimento global, né? Tanto na parte cognitiva como na parte intelectual. Bernardo ainda não fala, mas vem se desenvolvendo muito bem com as terapias, né? Eu sempre digo aqui que não é uma rotina fácil, independente do grau do seu filho, se ele tem alguma deficiência, seja ela física, intelectual, seja comportamental, a rotina de pais atípicos é muito dura, né? Só a gente que vive, a gente sabe como é que funciona na prática, né? É tempo para tudo que a gente precisa arrumar, né? A nossa criança não pode ficar integral na creche, na escola, porque ela precisa de tempo livre para se desenvolver com as terapias, com os estímulos dentro de casa também. Então, não é uma rotina fácil. Eu sei que você aí que não tem um filho com alguma questão não entende esse dia a dia, mas eu acho que a empatia, né, pelo próximo, ela é muito importante e tem muita gente que me segue aqui para aprender e compartilhar comigo informações que vem descobrindo com esse processo aí de investigação com os filhos e também com leituras, né, com vídeos que a gente vem assistindo, palestras, cursos. É sempre importante essa rede de informação, de credibilidade, para a gente avançar com os nossos filhos, com as nossas crianças. Afinal de contas, a gente quer seres humanos
que tenham empatia pelo próximo, né, que respeitem e que incluem estas crianças na sociedade, né, na sua rede, né, social. Isso é muito importante e essa imagem, ela emocionou a internet, porque no momento de crise, muitas vezes nós pais não sabemos como enfrentar uma situação como essa. E às vezes é melhor deixar que a criança, de alguma forma, ela entre ali no processo emocional dela de entendimento, para que a gente consiga acalmá-la e também se acalmar no momento difícil. O que acontece com essa regulação emocional, né? A criança autista, ela tem uma dificuldade muito grande de lidar com as emoções e principalmente de entender, né, quando a gente tá chamando a atenção dela, quando a gente tá feliz, quando a gente tá triste, quando de fato é uma bronca, né? E apesar do meu filho não ter ainda não ter sido diagnosticado, um diagnóstico fechado, né, de algum comportamento, algo comportamental, eu observo muitos movimentos dele, né? E uma das coisas que eu tenho lidado com dificuldade é sobre o chamar atenção. Muitas vezes eu sou um pouco mais rígida, eu mudo meu tom de voz e o meu filho não entende, ele sorri. E aí eu fico pensando, será que ele tá entendendo o que eu tô falando ou ele tá se fazendo de bobo, né? Eu acho que ainda é cedo para eu conseguir enxergar essa troca de emoções com o Bernardo, mas com o passar do tempo eu vou entender se de fato é algo da personalidade, né? Ele queria mesmo brincar com a minha cara, ou se ele vier a ser diagnosticado com alguma questão comportamental, se é de fato uma desregulação emocional, né? As crianças autistas, elas têm dificuldade de lidar com as próprias emoções, né? Então esse momento do chilique, né, esse momento da birra, ele é um momento diferenciado para criança que tem TEA. Não é uma birra para chamar a atenção dos pais, é de fato um momento que ela precisa chegar e entender o que está se passando ali na emoção dela, né? E as crianças, elas têm uma questão sensitiva muito forte, né? Essa questão sensorial dos autistas, ela precisa ser enxergada de maneira diferenciada. É por isso que as terapias são tão importantes. Ela trabalha essa questão sensorial para que ele regule o equilíbrio, para que ele regule as emoções, né? Para que ele sinta ali no tato, né, alguma coisa que de fato ele não consegue compreender quando a gente fala, quando a gente explica, e mesmo como uma pessoa que não tem nenhuma questão, né? Então esse vídeo, ele emociona muito porque o Manuel, ele brinca, né? Ele brinca ali com o filho, passando por cima dele, enquanto ele tá num processo de nervosismo, né, de raiva, numa situação emocional descontrolada. Ele deixa o tempo do filho dele, né? Ele espera o tempo do filho dele para que ele retorne à normalidade e, de fato, fique regulado, né? É muito interessante, né? Eu vou ler para vocês aqui uma parte do que ele diz, né, no vídeo, que é muito legal. Não é com gritos ou impondo nossa autoridade que educamos uma criança autista. O Manuel escreveu no post dele. Mais importante que ensinar a ela as regras sociais de nosso mundo é entender as regras sociais do mundo dela. O mundo dela é diferente do nosso mundo, né? Não adianta a gente querer impor as regras, né? Há um déficit no controle inibitório dessa criança, né? Uma dificuldade em ler as pistas sociais, né? As nossas emoções, o que a gente está querendo dizer. As crianças autistas têm muita dificuldade, também com mudanças, com estímulos ambientais. É por isso que tem muita criança que não suporta a mudança de rotina. Aquela quebra da rotina dela, ela transtorna a criança. Ela tira ela completamente do sério, porque tudo dela é, ali bonitinho, centradinho. Se você sai ali do script dessa criança autista, muda tudo. E a gente precisa entender e respeitar os nossos filhos, né? Respeitar essa criança na escola. De repente, você, professora, que não consegue entender, esse vídeo do Manuel serviu para você também.
né? Você, pai que está passando por um processo de investigação, mãe que ainda não sabe, não tem ainda um diagnóstico fechado, é importante você ficar atento a esses movimentos, né? Essa predisposição biológica, né, que às vezes vem até no exame de genética do seu filho, ela também é importante você entender quais são as características dessa síndrome, desse transtorno comportamental, para que você tente assim, se equilibrar para lidar com essa situação, né? Uma outra coisa também é que a criança que tem TEA, eu tô lendo aqui, é uma baixa resolução de problemas. Ela tem pouco raciocínio abstrato, né? Ela não consegue agir de imediato. Ela tem um déficit, muitas vezes esse déficit é porque ela tá processando e às vezes ela não consegue entender o que você tá dizendo. Então, assim, esse vídeo do Manuel foi muito bonito, quero dar os parabéns aí pra ele. Para quem compartilhou, tem vários sites de notícia, né, vários perfis também nas redes sociais compartilhando esse vídeo do Manuel Soares. Eu acho que serve pra gente aprender, né, pra gente ter mais respeito, mais serenidade para lidar com essas crianças, para lidar com esses filhos, né? E é sempre importante buscar o especialista, porque as intervenções precoces, elas são muito importantes para o desenvolvimento dos nossos filhos, né? O meu filho, desde pequeno, ele apresentava uma dificuldade visual que estava atrapalhando o seu desenvolvimento. Eu comecei a fisioterapia ocular, eu comecei a terapia ocupacional com 1 ano de idade, eu comecei a fono porque ele tá com atraso na linguagem, eu comecei a fisioterapia porque ele também atrasou o andar, e comecei a fazer vários exames, e todos os exames que os médicos pedem eu faço. Às vezes fico resistindo, claro que eu não quero que meu filho sinta dor, claro que eu não quero que meu filho seja submetido a uma sedação, mas é muito importante. Quanto mais cedo a gente descobrir alguma coisa, mais cedo a gente consegue ajudar essa criança, né? A gente não pode fingir que não tá vendo, gente. A gente não pode fechar os olhos para os problemas, né? Muitas vezes, não, meu filho não tem nada não, é o tempo dele, né? Calma que vai dar tudo certo. Gente, a gente tem que ter uma lupa sobre essas crianças que estão sim com atraso no desenvolvimento. A gente precisa enxergar os movimentos dela de maneira diferente. Não adianta eu pensar que o tempo do meu filho é o mesmo tempo de uma criança que não tem nada, que não apresentou nada até o momento. É diferente, sim, e eu preciso estimulá-lo para que ele consiga se desenvolver nessa primeira faixa etária, né? Esse primeiro momento da infância, que é um momento que o cognitivo está sendo desenvolvido, né? Que a questão motora também está sendo desenvolvida, né? Daqui a pouco vem o período da personalidade da criança. É importante que eu esteja atenta e preparada para tentar aí controlar as emoções do meu filho e entender o momento que eu posso e não posso ir mais além. Então, gente, fica aqui a dica desse vídeo, tá? Do Manuel Soares, muito lindo, tá de parabéns. E eu, como uma mãe aí que tô passando pelo processo de investigação, agradeço também. Porque na hora que meu filho começar a fazer uma pirraça, eu já vou começar a olhar diferente. Peraí, será que não é um problema de regulação emocional? Ou é apenas uma birra de uma criança de 2 anos? Será? Então, eu vou esperar o tempo dele, vou tentar lidar de uma maneira, de maneira lúdica, né, de maneira divertida e calma, para que eu consiga respeitar aí esse momento difícil, né? Que é um momento difícil pra gente que tá desse lado que não entende e pros nossos filhos também que estão passando por essa situação. Um beijo e até o próximo vídeo.